Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho responder uma pergunta que já me fizeram bastante, tanto lá no Instagram como aqui nos comentários, quando eu falo sobre esclerose múltipla, que é qual a medicação que eu tomo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bom, gente, eu decidi fazer esse vídeo porque é uma pergunta que já me fizeram bastante. Aqui nos comentários, quando eu falo sobre esclerose múltipla, lá no Instagram também, já me deixaram muito no direct, perguntando qual o remédio que eu tomo, né? E por que esse remédio me deixou tanto tempo e ainda está funcionando, né? Graças a Deus, sem surto de esclerose múltipla. Antes de falar sobre o remédio, eu não vou falar, lembrando aqui que eu não vou falar sobre as funções dele, sobre as funções farmacêuticas dele, como ele é feito, essas coisas, porque eu não sou farmacêutica. Não sou médica, não entendo nada disso, né? Eu vou falar sobre como o remédio funciona pra mim, por que eu tomo esse remédio, apenas isso, vou falar da minha experiência, eu sempre digo isso nos vídeos de esclerose múltipla, porque o mais importante é que você tire suas dúvidas com o seu neurologista. O que eu quero aqui no canal é só encontrar gente pra conversar, encontrar pessoas que estejam passando por o mesmo que eu passo, né? E também ajudar vocês a desabafar, a falar sobre a esclerose múltipla, mas nunca fazer o papel do médico. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação a medicamento, com relação a sintomas, vocês têm que falar com o médico de vocês, certo? E falando sobre isso, eu já entro em um assunto bastante importante, que é: por que o meu remédio funciona tão bem pra mim e será se ele vai funcionar pra você? Essa é uma pergunta que já me fizeram bastante, principalmente quando eu falo sobre eu estar com 2 anos sem surtos, porque já estou com 2 anos sem surto, ano que vem faz 3, tomara que complete esses 3 anos, né, que eu não tenho nenhum surto até lá. E aí muita gente pensa que isso é apenas o remédio, então pode ser que alguém vá, seu neurologista, e diga: eu conheci fulano lá na internet que já tá com 3 anos sem surto e ele toma o medicamento tal e eu quero tomar também, porque vai ver, funciona pra mim. Não é assim que funciona, tá? O seu neurologista aqui sabe o melhor remédio pra você. Então, antes de achar que o meu medicamento é o melhor de todos, porque eu estou há 3 anos sem surto, há quase 3 anos sem surto, veja com seu neurologista, porque não significa que se o meu remédio tá funcionando pra mim, ele vai funcionar pra você. Não é assim que funciona. A esclerose múltipla, ela é uma doença única para cada pessoa, pode-se dizer assim, porque os sintomas que eu tenho não é o mesmo sintoma que você tem. O remédio que eu uso pode não fazer o mesmo efeito para você, assim como o remédio que você usa talvez não funcione para mim. Então não é assim que a esclerose múltipla funciona, e o seu neurologista, ele sabe o que é melhor para você, baseado nos exames que ele fez, em toda a avaliação, nos seus sintomas e no tipo de esclerose múltipla que você tem. Porque, como eu já falei aqui, são 3 tipos de esclerose múltipla, que é a surto-remissiva, a primária progressiva e a secundária progressiva. E baseado nesse tipo de esclerose múltipla, que o médico vai indicar qual o melhor remédio para você. Então agora vamos falar do meu caso, né, da minha experiência. Eu tomo o medicamento beta-interferona 1A. Aqui está a caixinha do meu medicamento, lembrando que ela está vazia, certo? Porque o meu medicamento ele tem que ser mantido refrigerado, então eu não iria trazer aqui, fazer um vídeo mostrando a caixa do meu remédio se tivesse com remédio aqui dentro. Eu jamais faria isso, porque senão eu ia perder o medicamento, e esse medicamento é caríssimo, como todos os medicamentos de esclerose múltipla, são medicamentos de alto custo, então temos que cuidar muito bem deles, certo? Então é esse meu medicamento, é beta-interferona 1A, aqui tá dizendo as miligramas, ó, 30 miligramas e 6.000 unidades internacionais. Então, essa é a minha medicação. Tem a beta-interferona 1B, também tem os tipos de miligramas, tem a quantidade que a pessoa toma por semana, toma por dia, eu não sei como é que funciona o tratamento de cada um. O meu tratamento funciona assim: eu recebo essa caixinha com 4 medicamentos, com 4 injeções, são medicamentos injetáveis. Elas têm que ser mantidas refrigeradas, então caso aconteça qualquer coisa, falte energia, eu precise sair, também já falei sobre isso em outros vídeos, eu deixo ela no gelo, caso eu vá sair por pouco tempo. Se eu for viajar ou se eu for sair por um dia ou por mais de um dia, eu tenho que levar ela comigo ou tenho que deixar com alguém de confiança. Não posso deixar ela sozinha em casa, porque tem que estar trocando o gelo, tem que estar verificando se não vai faltar energia. Então tem todo um cuidado com a beta-interferona. E eu tomo uma injeção por semana. Já conheci pessoas que tomam mais de uma injeção por semana, então não é uma regra tomar apenas uma injeção por semana. E por que o meu tratamento é feito com a beta-interferona 1A? Por que eu só tomo uma injeção por semana? Bom, segundo o meu neurologista, que é a pessoa mais capacitada para
me indicar o melhor remédio, né, para me passar o melhor tratamento. A escolha da beta-interferona 1A é porque ela é a mais indicada para o caso da minha esclerose múltipla, que é a surto remissiva. Outra coisa, a esclerose surto remissiva, ela vai evoluindo com o passar do tempo. Só que no meu caso, por enquanto, ela tá numa fase ainda leve, e eu espero que continue assim, né? Apesar de já ter 5 anos que eu tenho a doença, eu não sabia que eu tinha a doença, já falei sobre o meu diagnóstico aqui em outros vídeos. Vou deixar aqui nos cards para vocês irem conferir depois, caso vocês não tenham visto. E aí, por minha esclerose ser leve, né, o meu primeiro surto, eu tinha apenas, eu não lembro quantas manchinhas, mas acho que eram 1 ou 2 manchinhas no cérebro. Nesse segundo surto, eu passei 5 anos sem surto e sem tratamento, sem fazer nenhum tratamento, porque eu não sabia que eu tinha a doença. Ela foi descartada lá no primeiro surto, né, que eu tive, por faltar lesões no cérebro quando eu refiz a ressonância, né. Então, por essa razão, o médico achou melhor ficar avaliando e não me passar o tratamento antes. Então, eu passei algum tempo passando no neurologista, depois ele me liberou porque não tinha nenhuma evidência que fosse esclerose múltipla, e eu passei 5 anos totalmente saudável, sentia alguns sintomas incômodos que eu não sabia que era esclerose múltipla, eu achava que era do calor, eu sentia uma fadiga, quando ficava muito quente eu me sentia muito mal, mas eu achava que era só porque aqui, eu moro no Piauí, né, aqui no Piauí é quente demais, eu pensei que era apenas isso. Também tive uma dificuldade na visão, né, porque o meu primeiro surto foi na visão, eu tive a visão dupla, né, meus olhos paralisaram, e aí, por essa razão, eu fiquei com alguns problemas de visão, eu tenho dificuldade, por exemplo, de estar no claro, se tiver uma iluminação muito alta, eu não consigo enxergar direito, eu tenho dificuldade de estar nas telas do computador, de celular, de tablet. Então, para mim ficar nas telas, eu preciso usar um óculos para reduzir essa luminosidade. Eu passei no oftalmologista. E tudo isso eu achava que era apenas por causa da minha visão mesmo, porque eu trabalho no computador, né? Então, eu nunca associei a esclerose múltipla, já que ela tinha sido descartada. Depois que o diagnóstico veio, foi que eu percebi que isso era sintoma da esclerose múltipla já, né? Então, eu já tinha pequenos sintomas, nada que me atrapalhasse, assim, no meu trabalho, no meu dia a dia, desenvolver minhas tarefas, mas eram sintomas incômodos. Eu passei 5 anos sem surto, apesar desses sintomas. Com 5 anos, que foi agora em 2020, eu tive o surto, o segundo surto, e nesse segundo surto eu apresentei apenas 3 lesões no cérebro. Então a minha esclerose, ela é mais leve. E isso é uma coisa complicada, não dá pra você comparar a sua situação com a de outra pessoa, não aconselho isso. Como eu sempre digo, é bom você encontrar pessoas que tenham a mesma doença que você, pra você trocar informações, conversar, desabafar. Porque as pessoas que não têm esclerose múltipla, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos companheiros, mesmo eles tentando nos ajudar, né, eles são ali a nossa rede de apoio, mas eles não entendem completamente o que a gente sente. Quando você diz, por exemplo, que está com uma fadiga insuportável, algumas pessoas não vão entender o que é essa fadiga, porque é uma fadiga totalmente diferente da fadiga de um cansaço normal. Então, quando a pessoa que tem esclerose múltipla encontra outra pessoa que tem esclerose múltipla e ela diz que sente fadiga, as duas ali conseguem se entender. Uma comparação é que, por exemplo, o meu medicamento, né, ele me deu muito efeito colateral e no início eu não sabia dizer como era esse efeito colateral. E quando eu encontrei uma pessoa lá no Instagram que ela fala sobre esclerose múltipla, que ela estava tomando a mesma medicação que eu, que ela falou como ela se sentia, eu me senti representada. Eu disse, é exatamente assim que eu me sinto. Então é isso que eu digo, essa necessidade de você encontrar pessoas que têm o mesmo diagnóstico que você, para conversar, para desabafar, para tirar algumas dúvidas, mas lembrando sempre que a pessoa principal para você conversar e para você tirar todas as suas dúvidas, que vai lhe orientar da forma correta, é o seu neurologista. Bom, então, devido a isso, né, a todo esse quadro, a todo o meu quadro de esclerose múltipla, 5 anos sem surtos, poucas lesões nas ressonâncias que eu já fiz, e também ao meu tipo de esclerose múltipla, que é a surto remissiva, foi que o meu neurologista chegou à conclusão de que a medicação mais indicada para mim era a beta-interferona 1A e que eu só precisava tomar ela uma vez por semana. Não sei se eu vou continuar tomando essa medicação por quanto tempo e se ela não vai aumentar a dosagem, se eu não vou ter que tomar mais de uma por semana. Por enquanto, ela tá funcionando bem assim. Eu falei com o meu médico na minha última consulta, né, de 6 em 6 meses, eu retorno a consulta de rotina para
para refazer os exames, pegar os documentos necessários para renovar o cadastro na farmácia de alto custo. E ele me falou que, por enquanto a medicação estiver funcionando, eu vou continuar com ela. E graças a Deus ela está funcionando. E tomar beta-interferon A é só vantagens? Para mim é. Para mim é uma vantagem enorme, ela tem funcionado muito bem e é isso a função do medicamento, né? Eu não tive nenhum surto, mas eu sinto sintomas, eu tenho sintomas. Por exemplo, se eu ficar muito cansada, se eu fizer uma atividade física muito pesada, o meu lado que ficou dormente, eu não recuperei totalmente a sensibilidade dele, o lado que ficou dormente na época do surto. Então, quando eu faço exercício físico que é mais pesado, eu percebo uma certa dormência do lado que eu tive a dormência na época do surto. Minha visão, como eu falei pra vocês, ela não se recuperou totalmente. Eu uso óculos, certo? Porque eu fiquei com problemas com claridade. O oftalmologista chegou à conclusão de que eu tenho astigmatismo e miopia. Não sei se essas questões têm alguma coisa a ver com a esclerose múltipla, ou se é só mesmo problemas de visão, ou se a esclerose múltipla ajudou a isso. Só sei que a questão da claridade era uma coisa que eu não sentia antes e hoje eu sinto. E eu associo à esclerose múltipla. E meu médico também falou que é normal eu ter esses sintomas, né? Porque a gente nunca sai totalmente livre de um surto, né? A gente sempre fica com pequenas sequelas. É por isso que é importante fazer o tratamento corretamente, que seu neurologista indicou, para que você evite ter surtos, porque dificilmente a gente sai de um surto sem nenhuma sequela. E feliz quando a gente sai com pequenas sequelas, com coisas simples de resolver, como é o caso da minha visão. Eu enxergo bem, eu consigo resolver todas as minhas atividades. Com a ajuda de um óculos minha visão é perfeitamente ótima, mas sem o óculos eu não enxergo totalmente, né? Então eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês sem óculos, mas no meu dia a dia eu uso óculos. E as desvantagens de usar a beta-interferona? Porque tem desvantagem, gente. Todo medicamento ele vai ter efeito colateral. Já vi pessoas também na internet dizer que toma medicamento em comprimido. Que felicidade pra essa pessoa, né? Porque eu tenho um pavor de agulha. Queria muito tomar a medicação em comprimido, mas meu médico disse que não recomenda no meu caso e que eles não seriam mais indicados pra mim. Então, por isso, a minha medicação é injetável. E eu tenho pavor de agulhas, então foi uma coisa que no início foi muito difícil pra mim, mas assim, foi difícil demais. Só sabe quem tem pavor de agulha, não sei se alguém aqui tem esse medo. Eu sei que pra quem não tem, acha que é uma coisa simples, mas eu tenho muito medo da agulha, né? Hoje em dia eu já consigo não chorar, não gritar, porque antes eu fazia um escândalo enorme pra tomar qualquer tipo de injeção. Vacina, gente, era muito difícil. Eu tomo porque é obrigada a tomar, certo? Não importa o medo que você tenha, se é necessário para você se manter saudável, tome a injeção, certo? Tome a vacina, tome o que for necessário. E sempre que eu tinha que tomar injeções, vacinas, eu sempre fazia escândalo, fazia exames. Então foi uma dificuldade muito grande para mim me adaptar a tomar um remédio injetável uma vez por semana. Mas hoje, não é que eu não sofra, mas eu não sofro tanto quanto eu sofria lá no início. Então essa é uma das principais dificuldades que eu tenho para tomar beta-interferona. Outra coisa é os efeitos colaterais. Também já vi muita gente relatando que de outros remédios, né, que tem outros remédios, eu fui procurar na internet sobre outros remédios para esclerose múltipla, né? Então eu fiz uma pesquisa, mas é só para eu conhecer sobre os remédios, não é que eu vá questionar meu médico. Se ele acha que esse é o correto para mim, é ele que eu vou tomar até ele achar que é melhor mudar. E eu vi que tem remédios que os efeitos colaterais são menos. Também já vi outras pessoas falando isso na internet, né, que não tem tantos efeitos colaterais, que no dia que toma o remédio todo dia e que consegue fazer todas as suas atividades. Diferente, né, da beta-interferona, que quando eu tomo, pelo menos eu, né, minha pessoa, não sei se tem alguém aqui que toma beta-interferona e que não sente nada, se tiver, que sorte a sua, né, porque eu sinto muita coisa, né, como eu já falei em outros vídeos, no início era bem pior, agora eu já sinto menos, mas tem dia que eu tomo e tenho muitos efeitos colaterais, tenho que ficar descansando, porque eu tenho febre, dor no corpo, dor de cabeça, mas lá no início era bem pior, eu tive febres altíssimas, dores no corpo, assim, insuportáveis, de achar que eu não iria aguentar. Tive que falar com o meu médico, ele disse que infelizmente era isso. E aí, em grupos de apoio lá no Instagram, né, tem uns grupos ótimos, como a AME, a ABEM. Eu sempre deixo, quando eu falo de esclerose múltipla, eu sempre deixo o link do Instagram dessas páginas, né, que ajudam as pessoas que têm esclerose múltipla. Eu vou deixar aqui também, para caso vocês queiram seguir eles, tem muitas informações, eles falam exclusivamente sobre esclerose múltipla, sobre doença autoimune, então é muito bom seguir essas páginas para poder entender mais sobre a doença, encontrar pessoas que estão passando por o mesmo que você e tirar algumas dúvidas com essas pessoas, né? Então foi isso que eu fiz quando
eu não lembro se foi a Ami ou se foi a Aben que fez um post falando sobre medicação. E aí algumas pessoas comentaram que estava tomando a beta-interferona e tal, e eu peguei e fui tirar dúvidas com essas pessoas, se elas tinham tantos efeitos colaterais assim, porque eu tinha muitos efeitos colaterais, já tinha falado com o meu médico, e ele tinha dito que infelizmente era assim, não tinham que ser feito até meu organismo se adaptar ao medicamento, né? E aí, eu conversando com essas pessoas, elas me deram dicas, né, do que fazer para aliviar os sintomas, e uma dessas dicas foi tomar ibuprofeno, né, que é um medicamento comum que você compra na farmácia. E eu falei com o meu médico, né, porque eu não tomo nenhuma medicação sem ordem dele, é o correto que você faça, certo? Cuidado quando você for tomar se automedicar, não faça isso. Procure sempre o seu neurologista para saber se você pode ou não tomar a medicação que você acha que pode tomar, é melhor falar com ele, não tome por conta própria. A menina me indicou ibuprofeno e eu falei com o meu neurologista antes, ele disse que sim, que eu podia tomar. Mas eu já tinha uma indicação de um medicamento para tomar para aliviar os sintomas, que era o paracetamol, também um remédio comum. Meu neurologista disse que eu podia tomar paracetamol. O farmacêutico na farmácia de alto custo também me recomendou tomar paracetamol, mas o paracetamol não estava funcionando para mim. E quando a menina me indicou o ibuprofeno, eu falei com o meu neurologista, ele disse sim que eu podia tomar, me passou a miligrama correta de tomar. E aí eu comprei o ibuprofeno e esse foi o remédio que realmente funcionou para mim. O ibuprofeno, então, ele reduz bastante os meus efeitos colaterais. E claro que, como eu já tô com 2 anos tomando medicação, agora em novembro, faz 2 anos que eu tomo a beta-interferona, meu organismo também já tá mais adaptado a ela. Então, os efeitos colaterais, consequentemente, estão mais leves. Mas, apesar de ter esses efeitos colaterais, apesar de ser um dia que eu não faço nada, que eu fique bem mal, que eu tenho que ficar deitada, eu não reclamo e não acho ruim tomar a beta-interferona, porque é graças a ela que eu estou há quase 3 anos sem surto, né? Tenho muito que agradecer. Eu até dei um apelido carinhoso para ela, que é Betinha. Lá no Instagram eu sempre me refiro à beta-interferona como Betinha. Betinha e eu já somos best friends, né? Ela é minha melhor amiga praticamente, porque ela tá ali comigo todas as sextas-feiras. Ela é quem me ajuda a não ter surtos. Graças a ela eu tenho qualidade de vida. Mesmo eu tendo todos os efeitos colaterais que eu tenho, mesmo ela me fazendo sofrer, porque é em agulha e eu tenho pavor de agulha, eu não reclamo dela. Uma das minhas maiores alegrias é quando eu chego lá na farmácia de alto custo e Betinha está lá, pronta para vir para casa comigo. Apesar de que às vezes ela pega pesado comigo e eu fico muito mal, mas é graças a ela que eu tô bem, né? Então não tenho do que reclamar dela, só agradecer por ela estar fazendo a sua função, que é me manter saudável. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Respondi uma das perguntas que mais me fazem, qual é o medicamento que eu tomo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos.